Então, Me deixa só reforçar essa situação. A gente tem de que o provimento na readaptação, da forma com que a Constituição colocou, é preciso que na regulamentação a nível local deixe essas situações claras, né, para evitar de que se caracterize o desvio de função, embora a Constituição esteja lá prevendo, fica difícil de que se alegue o desvio de função, porque é um cumprimento de mandamento constitucional. Da mesma forma, em relação à remuneração. Mesmo achando injusto, a Constituição é que diz que eu tenho que respeitar a remuneração de origem. Então, fica difícil Antes a gente não tinha essa situação. Agora não, agora você tem isso cravado na Constituição. Eu tenho alguém que tem um cargo de nível médio, mas é formado em Direito, tem OAB, e na readaptação, a equipe de readaptação acha que ele pode ser útil na Procuradoria. Tudo bem. Na Procuradoria, os procuradores ganham 3 vezes mais do que ele ganha no cargo Ele vai trabalhar numa função, vai produzir numa função de alguém que os demais estão ganhando 3 vezes o que ele ganha, mas a Constituição está limitando, ele não está sendo promovido. Ele permanece naquele cargo de origem. Então, se ele está vinculado, está com o umbigo grudado no cargo de origem, ele não tem condição de receber pelo cargo de destino. Ele continua recebendo pelo cargo de origem. Da mesma forma de que vai poder acontecer de que ele vá para uma função aonde a remuneração daquele cargo, aonde ele de destino, seja menor do que a remuneração de origem dele. Fosse o contrário, é um advogado, é um procurador que tem remuneração de procurador, mas ele veio para uma função no RH que era uma função de nível médio. Ele vai continuar recebendo como procurador, mesmo estando executando uma função que seria uma função de nível médio, né? Então, essa situação está na Constituição. A gente ainda não tem jurisprudência formada em cima desse assunto, mas, em tese, o que a Constituição disse é isso. Vamos ver o que vem por aí na interpretação do Judiciário daqui para frente. Continua, Mar. Ok, doutor. Então é isso, pessoal. A gente tem que aguardar com relação a essa questão, que nem o doutor Ademir disse, que o inverso, isso não vai ter problema. Então, se eu tenho um servidor que seja o procurador, né, e venha com um cargo inferior com relação ao destino do processo de readaptação, isso para ele não é problema, na verdade, né? Na verdade, a situação inversa que pode trazer aí ao posicionamento jurisprudencial. Nós temos esse caso aqui, esse julgado, que também foi agora de julho de 2020, 30 de julho de 2020. Então, um servidor motorista, ele foi readaptado como auxiliar de almoxerifado, e lá no auxiliar de almoxerifado tinha períodos em que ele ficava sozinho, e nesse período em que ele ficava sozinho, ele carregava caixas, fazia peso, movimentos. Então, a discussão, na verdade, aqui foi para dizer que ele, no auxiliar de almoxerifado, também exercia atividade que estava vedada, proibida, né, pelo médico, para se fazer a readaptação. E aí veio, então, a questão aqui, motorista, doenças da coluna que contraindicam movimentos de grande amplitude de membros superiores, flexão, extensão e cervical, flexão, torção e inclinação do tronco. Readaptação no cargo de auxiliar de almoxerifado, recorrente, submetido a exame médico após a assinatura do termo de ciência e readaptação. Não demonstração de que a nova função implica em prejuízo à saúde. Atividade primordial de atendimento e fornecimento de informações ao público. Responsabilidade, zelo pelo almoxerifado. Apenas em momentos em que os demais funcionários se ausentarem para a realização dos trabalhos externos que não trazem, se incutida a necessidade de o autor carregar caixas,
manusear pesos e realizar aqueles movimentos que foram contraindicados para a sua condição de saúde. Então, na verdade, ele também queria se esquivar da questão da readaptação aqui, porque ele era motorista, então ele não poderia fazer movimentos, né, que poderiam aí prejudicar a questão de flexão, aquela coisa toda, coluna cervical, e quando ele foi readaptado para o cargo de auxiliar de almoxarifado, ele estava dizendo também que estava praticando aquela atividade na qual estava contraindicado. E o médico, né, trouxe essa questão, porque isso é passado pela perícia, então o juiz entendeu que isso não caracterizaria a impossibilidade de readaptação. Tanto é que ele colocou também, ó, e se ainda assim for verificada a incompatibilidade, nada impede que o autor pleiteie novamente a readaptação para outro cargo. Então, é aqui que quando a gente fala que não existe limitação temporal para a readaptação. Então, se aquele servidor que foi readaptado não está tendo condições de realizar essa nova atividade, então vai se fazer outro processo de readaptação, procurando um novo cargo na qual ele possa exercer essa nova atividade com as limitações que venha sofrendo, ok? Mas qual o sentido, então, da constitucionalização da readaptação do servidor? O doutor Ademir já tinha mencionado essa questão que antes se tinha muita divergência, né, tanto dos estudiosos quanto da jurisprudência, quando se faz essa readaptação do servidor, esse provimento derivado aí, se teria, então, a questão da mudança de cargo. Eu estou, então, mudando o servidor de cargo e não estou observando o concurso público. Então, a Constituição, a emenda constitucional, quando trouxe isso, acrescentou o artigo 13, é para realmente afastar essa questão de que eu estou violando o concurso público ao fazer a readaptação do servidor. Esse é um caso excepcional. Eu não estou violando o concurso público, eu estou simplesmente fazendo o aproveitamento deste servidor em um cargo na qual ele seja compatível dentro das suas limitações. Então, aqui, em razão dessa situação que se tinha discussão anteriormente, é que trouxe a constitucionalização da readaptação, ok? E aí existem aqueles casos também em que o servidor ele não tem para onde ir, então ele vai ficar como excedente. Então, na doutrina, né, o que é a questão do servidor excedente? Então, aqui diz que atuar como excedente significa trabalhar normalmente, até que surja um cargo vago, quer pela aposentadoria de algum servidor, ou até pela sua demissão, de forma que, ao surgir a vaga, esta será garantida ao servidor. Então, o servidor que está excedente, ele continua trabalhando normalmente, né, recebendo normalmente, até que, então, surja alguma vaga dentro das limitações, para que ele possa preencher os requisitos do cargo destino, para que ele possa fazer a readaptação. Ok? Então... Deixa eu fazer uma observação em relação a essa situação. E a situação de que se coloca aí é de que a readaptação pressupõe que eu estou pegando a Analeia, não briga comigo, estou pegando a Analeia aqui, saio do cargo de origem dela e vai para um outro cargo que exista lá no destino, né? Não é, é comum na escola. Vai ser readaptada aonde? Na biblioteca. Na biblioteca tem quantos cargos? Na biblioteca tem um cargo. E você tem lá 10 pessoas readaptadas. Não, ela vai ser readaptada como auxiliar de direção. Existe o cargo de auxiliar de direção? Esse cargo está vago? Né? Então, eu vou colocar alguém em um cargo que exista, né? O que coloca, essa disposição que o Alberto coloca, ele vai poder ficar como excedente se não existe vaga. Então, enquanto não existir um espaço para acomodá-lo na estrutura, uma vaga, não existe uma vaga de auxiliar de biblioteca. Mas aquela vaga pode acontecer. Nesse intervalo, se o destino dele seria um cargo de destino, seria para lá, não tem lá um cargo, não tem um cargo, não tem um cargo vago, ele vai ficar como excedente.
exercendo aquilo como excedente. Isso busca também de que a gente não tenha aquela história de, pô, eu tenho um cargo e tenho 10 readaptados no mesmo cargo, para poder evitar isso. Então, ele vai ficar como excedente aguardando que tenha um cargo para poder acomodá-lo. E não significa de que, olha, eu acomodei ele no cargo que vagou, aí eu posso colocar outro como excedente, colocar mais um como excedente. Não, é para evitar essa situação que é comum de que eu não tenho cargo nenhum. Readaptou fulano como auxiliar de direção. Não tem cargo de auxiliar de direção na estrutura. E se tem, esse cargo não está vago. E eu estou readaptando alguém num cargo que não existe. Certo? Então, o objetivo dessa disposição é deixar claro de que eu vou readaptar alguém em algum cargo que exista e que esteja vago. Esse é o princípio. A readaptar alguém como excedente é a exceção. Tá? Exatamente. Ok, doutor, obrigado. Aí nós vamos, então, dar continuidade à questão da promulgação da emenda constitucional 53, que passou a redação, então, ser expressa na Constituição Federal, e a Constituição Federal, quando trouxe a questão da readaptação, ele destinou tão somente ao servidor público de cargo efetivo. Até parece que assim, a gente fala, nossa, mas isso é óbvio. Não, gente, isso tem que ser óbvio, mas tem gente que não entende desta forma. Então, eu não posso aplicar a readaptação nessa questão em cargo comissionado ou emprego público. E já teve casos, como eu trouxe aqui, o STJ trouxe esse caso de um servidor que é de cargo comissionado e que buscava a readaptação. E aí disse que é a impossibilidade de se fazer. A readaptação conceituada como sendo a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, é instituto que se destina apenas aos servidores efetivos, não se estendendo aos ocupantes de função comissionada sem vínculo com a administração pública, nesse caso aqui federal. Então, a readaptação é destinada tão somente ao servidor público de cargo efetivo. Eu não aplico o processo de readaptação para o cargo em comissão e nem para o emprego público, tá? Então, a readaptação, na verdade, ela veio, na verdade, né, visa evitar em virtude de eventual limitação para o cargo que habitualmente exercia, que o servidor seja aposentado por invalidez, mesmo podendo desempenhar outra atividade. Então, a aposentadoria somente ocorreria de forma excepcional. Então, se eu tenho um servidor que tem condições de passar pelo processo de readaptação, então eu não posso, de forma automática, fazer com que ele seja aí encaminhado para uma aposentadoria por incapacidade permanente. Tem que se passar pelo processo de readaptação, tá? E com relação às gratificações, nós falamos, então, que ele é encaminhado preenchendo os requisitos para o cargo de destino na qual vai ser readaptado. Mas tem aquela questão das gratificações de serviço. Então, nós temos aí servidores que recebem parcelas de caráter próprio laborem, né, que são recebidas pelo servidor em virtude de exercício de atribuições de cargo originário. Então, nós temos aí servidores que recebem insalubridade, temos servidores que recebem hora extra, temos servidores que recebem adicional noturno. Quando se faz esse processo de readaptação, essas vantagens pecuniárias, quando se está recebendo nesse montante da remuneração, ela tem que também ser feita o pagamento com a readaptação, porque senão estaria falando em redutibilidade de vencimento. A resposta é negativa, tá? Então, isso também tem até doutrinariamente já essa questão. As gratificações de serviço, segundo a lição, né, do Eli Lopes Meirelles, se devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro laborem, faciendo e próprio laborem, cessado o trabalho que lhes dá a causa, ou desaparecidos os motivos e transitórios que a justifiquem, extingue-se a razão do seu pagamento. Então, isso quer dizer que eu tenho um servidor que vai ser feita a readaptação para um cargo de origem, um cargo de destino, que não tenha a parcela do adicional de insalubridade, que não tenha a parcela transitória da questão do adicional noturno, hora extra. Se esse cargo de destino não tem essas gratificações transitórias, o servidor não vai receber essas gratificações transitórias, e isso não significa redutibilidade da remuneração.
Até porque nós sabemos que a remuneração do cargo efetivo do servidor é previsto no plano de cargo e carreira, tem aí as incorporações que poderiam ter sido feitas, aquelas já ocorridas, tem previsão legal, então essas parcelas transitórias não acompanham o servidor para o cargo de destino, se aquele cargo de destino não prevê o pagamento de tais parcelas, ok? E com relação à readaptação, a quem incumbe ao fazer essa questão da readaptação, né? Quem faz o processo de readaptação? Então, a gente sabe que o município tem que fazer o processo de readaptação, através de um convênio, de um decreto, de um termo de cooperação entre o município e o Instituto. Isso também não está impedido, que o município faça também uma parceria com o Instituto de Previdência, né? Então, a criação de um centro de orientação e apoio ao servidor, orientando de forma individual ou em grupo os servidores públicos que estão aí com processo de readaptação, restrição, né? Dentro dessa criação desse centro, fazer então um mapeamento, analisar, acompanhar e atualizar os servidores, né? Estimular e sensibilizar também as chefias e os profissionais sobre o programa de readaptação. E isso realmente tem que ter parceria, o município tem que estar aí empenhado em se fazer desta forma, para poder termos essa participação de todos, né, tanto do Instituto, dos municípios, seus setores, as chefias, para que façam o acompanhamento desse servidor, né, uma equipe multidisciplinar, né, uma criação de comissão permanente de readaptação, então se criar uma comissão para tratar somente dessa questão, né, trazendo essas questões da readaptação através de um decreto, olha, como que vai ser feito o processo de readaptação temporário, e após isso, a readaptação permanente, quais os direitos dos servidores quando está em processo de readaptação, as suas obrigações, isso precisa ser visto também, tá? A readaptação funcional ou a restrição de função é a atribuição de atividades compatíveis com a capacidade física ou psíquica do servidor, que dependerá sempre de exame pericial pelo departamento responsável. Pode-se criar também um serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, então nós temos um serviço especializado que tem engenheiro de segurança, medicina do trabalho, uma equipe multidisciplinar composta por técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, médico ou engenheiro do trabalho, tá? Essas ações desenvolvidas estão pautadas na legislação de segurança do trabalho, então, quando se cria esse serviço especializado, eu estou também observando as legislações de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, ou até mesmo as convenções internacionais, tá ok? Então, esse processo de readaptação, essa questão da criação de um centro especializado, ou até mesmo de uma parceria, porque muitas vezes o município não possui condições de fazer essa questão, um centro especializado, ou criar uma equipe multidisciplinar. Isso, então, pode ser feito com uma empresa também privada, tá? Isso também é possível, o município fazer essa parceria com uma empresa privada, para que esse processo de readaptação seja acompanhado mais de perto. E o Instituto também, né, em cooperação, participar disso. Porque a gente sabe que a readaptação, se não for bem feita, o destino final desse servidor é ser aposentado por incapacidade permanente, e isso vai chegar até o Instituto de Previdência, né? Então, isso precisa ser acompanhado. Então, essas ações implicam a instituição de equipes multidisciplinares na readaptação. Então, se o município não contar com profissionais em seu quadro, deverá contratar a empresa para essa implantação, até que a atividade seja realizada pelo setor designado para esse trabalho. A readaptação, então, não acarretará diminuição e nem aumento de vencimentos, tampouco impedimento ou limitação do exercício de direitos, tá? Então, a gente já falou sobre isso lá atrás, então a readaptação não acarreta. Essa questão de aumentar ou diminuir vencimento, ou porque eu sou readaptado, eu não tenho direito a isso ou direito àquilo. Isso também não acontece.